Irmãos, eu creio que Deus tem nos dado palavras para nós vivermos esse ano de 2021. E eu não sei quantos estavam aqui no culto da virada. Levanta a sua mão, por gentileza. Aleluia. Boa parte de vocês. Provavelmente ali vocês ouviram uma palavra profética para o ano de 2021. E Deus tem colocado no meu coração ministrar sobre colheita, ministrar sobre essa grande colheita que Ele tem preparado para nós. Nesses próximos 3 domingos, provavelmente eu vou estar nesse assunto. E por ordem de prioridade, eu classifiquei hoje a grande colheita de uma maneira profética, com vista para a volta de Jesus. Quantos esperam a volta ou a vinda do Senhor Jesus aqui nesse lugar? Então existe uma colheita que vai ser feita. É a colheita de quando Jesus vier. Ele vai colher os frutos maduros, vai arrebatar os frutos maduros, vai levar cada um desses frutos maduros a estar com Ele no trono. E depois a Bíblia diz que Ele vai voltar com os seus santos. E aí então Ele vai reinar sobre a terra. E eu quero ministrar sobre esse assunto hoje. Eu peço para que você tenha atenção nesse lugar, concentração, não deixe que ninguém desvie o seu foco, né? Tire a sua atenção aqui. Se alguém estiver conversando perto de você, fale com todo amor e carinho. Irmão, silêncio. Amém? Tem alguns que concordaram comigo, aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. A palavra profética para esse ano está lá em João, capítulo 4, do verso 34 ao 35, onde a Bíblia diz que naquele momento Jesus está dando um princípio espiritual para nós. Ele diz o seguinte: a minha comida é baseada em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, a satisfação de Jesus, o alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai. Isso tem que estar no seu coração hoje. A sua comida tem que ser essas coisas. Mas não é só isso que é comida. Quando você se assenta aqui aos domingos, você também está fazendo o quê? Se alimentando. Você está comendo. Enquanto eu falo, o Espírito Santo está ministrando o seu coração e você está o quê? Alimentando. Você está comendo. E interessante que a primeira ênfase de Jesus nesse versículo é comida. Fala comigo, comida. Ainda são 11 da manhã. Não fique aqui com fome, amém? Mas tenha fome da palavra. Sabe, Jesus está dando uma ênfase aqui agora. Ele está mostrando algo para nós, um princípio espiritual. Aquilo que você come vai definir o que você vê. Eu vou repetir para você ir gravando essa palavra. Aquilo que você come, fala assim, aquilo que eu como, define o que eu vejo. Sabe, Jesus nesse momento, ele está num contexto. Vai acontecer uma grande salvação. Os discípulos estão ao redor dele. E antes dele falar uma palavra profética que vai acontecer, ele está dizendo antes do que ele se alimenta. E a pergunta para você nessa manhã é: do que você tem se alimentado? E ele diz que o alimento dele é a vontade do Pai. E o nosso alimento é a vontade do Pai. Mas para que eu descubra a vontade do Pai, eu tenho que conhecer o quê? A palavra. Então é da palavra que eu me alimento. Da palavra que eu me alimento, então eu realizo a vontade do meu Pai. Mas olha só que interessante. Depois dele dizer que o alimento dele é a vontade do Pai, ele faz uma declaração. Vocês dizem que para a colheita ainda faltam 4 meses. Porém eu vos digo, erguei os vossos olhos, os campos já branquejam. O que quer dizer isso? Que quem se alimenta, vê a colheita, e já recebe a colheita. Mas quem não se alimenta, ainda está esperando uma colheita. Vou falar novamente. Talvez no ano de 2021, você ainda está esperando uma colheita. Mas aquele que tem se alimentado da palavra, aquele que tem se alimentado da vontade do Senhor, já está colhendo. Já está vendo que está pronto. Branquejou, está maduro. E a Bíblia diz então, que nesse momento, Jesus está falando de uma colheita.
E eu creio que esse texto é profético também, que nos aponta para uma última colheita. No culto da virada eu profetizei que vocês vão receber uma grande colheita em várias áreas, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus projetos pessoais, na sua vida espiritual. Mas eu ocultei, com propósito, uma parte. Qual parte? Da grande colheita. E quando eu falo grande colheita, é o quê? O arrebatamento. Pastor, você está dizendo que em 2021, então, nós vamos ser arrebatados? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que pode acontecer. E o meu objetivo aqui nessa manhã é que você esteja atento aos sinais. É que você esteja atento a essa mensagem que está na palavra. Eu creio que você vai ter uma grande colheita em todas as áreas da sua vida, porque é um tempo de muita abundância do Senhor na sua vida. Eu creio nisso, mas eu creio também que está próximo, os sinais estão diante de nós, e o Senhor vai voltar, e aquele que estiver maduro vai ser colhido. Sabe, que você viva 2021 como se não vivesse. Que você viva cada dia do seu dia, cada momento do seu dia a dia, como que estivesse esperando por algo. Porque Jesus pode voltar hoje. Sabe, enquanto eu falo com você aqui, mexeu no som, não mexe não, estava bom antes, pelo menos para mim aqui. Sabe, enquanto eu falo com você aqui, pode ser que ele volte agora. Sabe, você tem que ter essa expectativa no seu coração, você vai dormir, Senhor, volta hoje. Mas não é porque o mundo está ruim não, é porque Ele é melhor do que todas as coisas. Sabe, você vai fazer algo, Senhor, volta agora. Nós ansiamos pela sua volta, pela sua vinda. Sabe, tem que haver esse anseio no seu coração. Um crente normal é um crente que anseia pela volta de Jesus. Não é um crente esquisito não, é o crente normal. O normal é aquele que espera pelo noivo. Sabe, você tem que ter no seu coração essa expectativa. Sabe, eu estou vendo a Marissa ali, ela vai casar. Casar em abril, né, Marissa? Eu não vou convidar a igreja não, tá? Mas tem que haver uma santa expectativa em você solteiro, em você que está se relacionando, pela volta de Cristo. Porque muitas vezes a expectativa de quem que vai casar é, deixa eu casar primeiro, depois o senhor volta. Né, Nívia? Outro que vai casar aqui também, aleluia. Muita gente vai casar nessa igreja, aleluia. E nós vamos casar com o nosso noivo, amém? Senhor Jesus. Sabe, eu estou falando para você então que no ano de 2021, vai haver uma colheita extraordinária na sua vida. Em várias áreas da sua vida. Mas tem uma expectativa que você pode ser colhido no ano de 2021. Não é colhido de morrer, ok? Porque aqueles que foram encolhidos no retorno de Cristo vão vivos para o céu. Não vão nem morrer. Você nem da morte vai experimentar. Eu quero viver isso, irmãos. Eu tenho essa santa expectativa. Então por isso eu quero te dar alguns sinais hoje. Quantos tem relógio aqui? Pelo menos um celular, provavelmente você tem. Você sabia que quando seu relógio está atrasado, o que você tem que fazer? Ajustar. Não é verdade? Porque senão você vai perder o quê? Os compromissos. É ou não é? Deus, Ele é um Deus que está fora do tempo e espaço. Então as horas não ditam as regras dele. Então, se Ele está assim, como que Ele pode fazer para nos dar sinais que Ele está voltando? Dando hora marcada? Não. Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas o que Ele dá para nós? Sinais. Hoje é o dia de você ajustar os relógios dos sinais dentro do seu coração. Hoje é o dia que você sentou aqui nesse lugar para ajustar o relógio. Para você não perder o quê? O compromisso. Quantos estão dispostos a ajustar o relógio hoje? Sabe, e o primeiro sinal que eu quero te dar é esse. Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25 é um texto extraordinário. Ele está falando do tempo do fim. Ele está falando a respeito do momento do fim. E olha o que diz o texto. Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de quê? Sabe, no último culto eu exortei os irmãos a respeito de congregar, de estar presencialmente, né? E alguns ficaram até ofendidos comigo, depois mandaram mensagem, falando, pastor, mas nós estamos vivendo um momento de pandemia. Verdade, nós estamos mesmo. Mas para os de fora, para os de dentro, não. Nós somos guardados e protegidos. Sabe, e interessante que o texto está dizendo o quê? Não
deixe de reunir, não deixe de congregar, não deixe de estar em comunidade, não deixe de estar junto, não deixe. Por quê? Olha só, como é costume de alguns, espera lá, eu falei também no culto passado sobre o hábito que as pessoas perderam de quê? De ir ao culto aos domingos. Por que perderam o hábito? Por causa da pandemia. O diabo sempre resistiu em você de estar o quê? Conectado, junto, de estar vinculado a alguém, vinculado a uma célula, vinculado a um irmão, vinculado ao corpo. Por quê? Porque sozinho você é uma presa muito fácil. E aqui o texto está dizendo o quê? Como é hábito. Se tornou hábito do quê? Congregar. Qual que é o hábito aqui que se tornou, irmãos? Deixar de ir. Deixar de estar juntos. Então quando você fala aqui agora, usando esse microfone, quando eu falo para as pessoas que estão me vendo pela internet, ou alguém que vai ouvir essa mensagem, quando eu falo, olha, não perca o hábito de congregar, quase sou linchado. É um absurdo você falar um negócio desse nesse tempo. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra. A palavra está dizendo o quê? Olha, não deixe de congregar. Mas se tiver pandemia, pode deixar. É isso que está dizendo aqui? Não, se tiver perseguição religiosa, você está sofrendo o risco de morrer, perseguição religiosa, igual lá na China, pode parar de congregar. É isso que está dizendo aqui? Não, permaneça congregando, porque enquanto você congrega, você se alimenta, e quando você se alimenta, você vê, e quando você vê, você se apropria, e enquanto você se apropria, você declara, confessa. Sabe, quando que não é para deixar de congregar? Tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Quando, irmãos? No dia. Qual que é esse dia? Esse dia está com letra maiúscula ali? É porque não é qualquer dia. É o dia que o Senhor agendou para voltar. O dia está se aproximando. E eu vou te dar sinais. O primeiro sinal é que alguns vão perder o hábito de congregar. Está acontecendo? É um sinal visível. Olha, as cadeiras estão à sua volta. É um sinal visível. Quantos irmãos você conhece que não estão aqui? É um sinal visível. O sinal está diante de nós. Sabe, o sinal está diante dos seus olhos. Nunca esteve tão claro que Jesus está voltando. E esse é um sinal maravilhoso, porque está aqui, diante da nossa igreja. Está acontecendo agora. Sabe, mas aqui também tem um princípio. O que ele está falando? Não deixe de admoestar, de exortar. Quem? Quem não está congregando. Então eu estou aqui fazendo um papel que a palavra está me dizendo. Mas não só eu, você que está aqui congregando, você que está me ouvindo, qual que é o seu papel? Admoeste, fale para os irmãos que não estão vindo. Não deixe de congregar. Não pare de congregar, é importante. Você tem que se alimentar da palavra. Pastor, mas eu tenho me alimentado, eu vou ouvir depois do culto, eu vou participar online. Não é a mesma coisa. Porque se fosse a mesma coisa, a palavra não estava nos exortando. Existe uma unção que é liberada nesse ambiente quando nós estamos juntos. O corpo, quando se reúne, tem poder, tem unção, tem vida fluindo, tem graça fluindo, tem bênçãos sendo liberadas. Sabe, quando o povo vai entrar em Canaã, é o povo que entrou em Canaã. Não é um indivíduo. Você nunca pode experimentar das bênçãos de Canaã sozinho. Só com um povo. É por isso que você tem que estar junto. Não fique para trás. Sabe, essa é a exortação. E esse é um sinal. Sabe, essa é a exortação bíblica. Admoeste, fale. Por quê? Porque o dia se aproxima, filho. Eu estou aqui para te dizer que o dia se aproxima. Pastor, mas você sabe quando? Não sei quando, não sei a hora. Mas o dia se aproxima, está próximo, o sinal está diante de nós. Quem crê diz amém. E olha que interessante, o texto continua dizendo. Hebreus, capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão. Fala confissão. Que confissão é essa? A confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Deixa eu te falar uma coisa, olha o princípio que eu te dei no início do ano. O que você come determina o que você vê, determina aonde você vai
E o que você fala ou confessa determina o que você vai receber. Vamos de novo? Você precisa gravar isso. O que você come, fala. Determina o que você. O que você vê determina onde você vai. E o que você confessa, fala, determina o que você vai. Olha esse princípio. Olha esse princípio. Sabe, Deus me deu esse princípio para nós no ano de 2021. Por quê? Porque enquanto você se alimenta da palavra, Deus te dá sinais, visões da sua volta. Sabe, enquanto você vê os sinais à sua volta, você vai ser levado a andar sobre as promessas. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu não sei se vocês pegaram. Sabe, o Senhor falou que Ele ia voltar. Isso é uma promessa. Nós não sabemos o dia, nem a hora. Mas Ele nos deu sinais. O primeiro sinal qual é, irmãos? Que eu te dei aqui hoje? Deixar de congregar. Qual que é o segundo sinal que eu quero te dar hoje? Está lá no texto de Mateus, capítulo 14, verso 37. Mateus 14, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé. Em quais dias, irmãos? No tempo de Noé, no período de Noé. Noé está em qual livro da Bíblia? Vamos lá, se vocês são a igreja que lê a Bíblia. Aleluia. Gênesis, aleluia. Então Noé, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do... Opa, Jesus está nos dando uma chave aqui. Qual que é a chave? Como foi com Noé, vai ser nos tempos do fim. Como foi nos dias de Noé, também será nos tempos do retorno de Cristo. Como foi nos dias de Noé, assim também vai acontecer, semelhantemente vai acontecer no tempo em que Jesus voltar. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Faziam o quê? Casavam e davam-se em... Ó, tem casamento acontecendo aqui nessa igreja, amém? Até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Em outras palavras, um será colhido e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, fala assim, portanto. Fala para a pessoa que está ao seu lado, vigia. Porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas, olha só, mas, considera isso, preste atenção nisto. Se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, avisados, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe, eu quero chamar a atenção a respeito de uma parte do texto, mas considerar isto. Considerar o quê, pastor? Se o pai de família, quantos aqui são pai de família? Olha a ilustração que Jesus usou. Você é um pai de família, você tem uma casa, você tem filhos, provavelmente. Você tem uma esposa. Se o ladrão marcar a hora com você para ir lá roubar, como que você vai ficar naquele dia? Bem armado, não é verdade? Entra aqui para você ver, ladrão. É ou não é? Imagina a cena. Eu sou ladrão e eu falo para você, ó, sexta-feira, 11 da noite, sem atraso, eu vou lá na sua casa te roubar. Como que você vai ficar? Você vai preparar um banquete para mim? De jeito nenhum. Jesus está se comparando agora a um ladrão que chega desapercebido. Quer dizer que Jesus é um ladrão? Não, ele só está falando a forma que ele vai voltar. A forma que ele vai voltar é, preste atenção, quando você não perceber, virá o Filho do Homem. Mas interessante, que ele está dizendo isso para os discípulos, o contexto que ele está dizendo é para os discípulos. Mas olha que mais interessante, se eu sou ladrão e eu te conto a hora, como é que você fica?
preparado. Obrigado, Josiel. Fica como? Preparado. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Estou preparando vocês, porque eu vou voltar. Alguns não sabem essa informação, mas os discípulos que são vocês, os filhos que são vocês, Jesus está contando, olha os sinais, esses serão os sinais da minha volta, esteja preparado que eu vou roubar. Roubar aqui no sentido, não negativo, mas no sentido de você ser o quê? Colhido, arrebatado, levado, levada. Sabe, você percebe então, que apesar de não ter uma hora cronológica, determinada, Jesus está contando para você, ó, eu sou o ladrão, eu vou a tal momento para você, na sua casa. Quando o sol estiver brilhando mais, por volta da hora do almoço, eu vou chegar lá. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele não está dando hora nem dia, mas ele está dando o quê? Os sinais. Ó, naquele dia que fizer um arco-íris no céu, estou dando um exemplo, tá, gente? Não está escrito isso não. Naquele dia que tiver um arco-íris no céu, tal estrela estiver lá, buzinar um carro ali na porta da sua casa, fique esperto, que eu estou chegando. Está vendo o que Jesus está dizendo? Ele não está falando, olha, vai ser meio-dia do ano 2021, do mês de julho, do dia 15. Não, ele não está falando isso, mas ele está dando o quê? Sinais. Então o que você tem que ficar prestando atenção? Nos sinais. Buzinou o carro, como que você já fica? Está chegando, está chegando. Deixa eu te contar. Jesus está nos dando sinais para quê? Para você ficar alegre. Jesus está nos dando sinais para você ficar o quê? Cheio de esperança. Sabe, Jesus está te dando sinais para o quê? Para você ficar esperando por Ele. A nós que amamos a volta do Senhor, o nosso coração é de quem tem expectativa pela sua vinda. Sabe, de manhã então você tem que levantar, Senhor, está muito próximo. Esse negócio que o Senhor disse aqui está acontecendo. Esse negócio que o Senhor disse ali também está acontecendo. Está muito próximo, está como nos dias de Noé. Pastor, mas como que eram os dias de Noé? Boa pergunta. Eu sei que vocês perguntaram isso agora aí dentro de vocês. Eu vou te responder. Olha só o que diz. Só uma coisa. De que maneira Jesus vai vir? Como um ladrão. Sabe, essa primeira vinda, não é que Jesus vai vir em dois, aliás, não é que Jesus tem duas voltas, mas ele voltará uma vez só, em dois momentos. Primeiro momento, como ladrão. Segundo momento, às claras. Primeiro momento, a Bíblia compara a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É a primeira estrela, é a estrela que você vê quando o dia está amanhecendo. De madrugada, bem cedinho. Você vê uma estrela no céu, essa é a estrela ou seja, é só para quem está acordado, que horas? De madrugada, no finalzinho da noite. Nós andamos num mundo cheio de trevas. A Bíblia compara esse momento que vivemos ao momento da noite. Mas se você está acordado à noite, você vai ver o quê? A estrela da manhã. E o sinal é, aquele que ver a estrela da manhã, esse vai ser o quê? Arrebatado. Mas aqueles que permanecerem, esses vão ser levados aos ares, mas Jesus voltará como sol ao meio-dia, o que quer dizer? Todo mundo vê. Alguém tem dificuldade de ver o sol ao meio-dia? Não, está lá, está às claras, todo mundo está vendo, mas a estrela da manhã é para poucos. E essa é a colheita que eu estou falando para vocês que vai acontecer. 2021, não sei, mas os sinais estão aí. No relógio de Deus está muito próximo. Você percebe então que Jesus nos dá uma chave aqui agora, como nos dias de Noé. Então, pastor, mas que sinais são esses que existem nos dias de Noé, que nós podemos ver nos dias de hoje? Primeira característica, naquele momento, naquele contexto lá em Gênesis, existia uma característica ali, um sinal. Deus era adorado, mas somente o Deus Criador. Fala comigo, Deus Criador. Eu pergunto para você, lá fora tem um monte de deuses para o mundo? Sim. Sabe, interessante. Alguém já assistiu o filme de Natal aqui? Vocês sabem o significado do Natal, não sabem? Aleluia. Os filmes de Natal desse ano,
eles estão falando a respeito de um Deus criador, não um salvador. Por quê? Porque o criador é como um Buda para os budistas, é criador também. Alá, para os muçulmanos, é criador também. Então um Deus criador une todo mundo. E se une todo mundo, está tudo bem. Mas nós não cremos somente num Deus criador. Nós cremos num Deus o quê? Salvador. Por quê? Quando você admite que você precisa de um salvador, quer dizer que você está admitindo o quê? Que você é um pecador. E só o salvador pode te salvar dos seus pecados. Naquela época então de Noé, o povo adorava um Deus criador. Você percebe então que isso está voltando? Está aí, diante de nós. Adora-se um Deus criador. Porque um Deus criador não dá conflito. Um Deus criador não dá problema entre muçulmano e cristianismo. Um Deus criador une todo mundo. E se une todo mundo, assim é bom. Engano. Porque o homem precisa desesperadamente de um Salvador. Sabe? Você percebe que esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o sinal das mulheres. Nada está na Bíblia por um acaso, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 19, verso 22, se você estiver anotando, Gênesis 19, 22, se menciona o nome de várias mulheres, e seus nomes são significativos. Como eu disse para vocês, nada está na palavra de Deus por um acaso. E agora, olha o nome dessas mulheres. O primeiro nome é Ada. Ada significa ornamento, vestes bonitas. Ada significa ornamento. Segunda, Zilá. Zilá significa aparência. Terceira, Naamá. Naamá significa encanto, beleza. Eram mulheres belas e sensuais. Eu pergunto para você, as mulheres lá no mundo, como é que elas estão hoje? Mais interessadas em quê? No exterior do que no interior. Estão mais interessadas no ornamento, nas vestes, do que no coração. Estão mais interessadas, inclusive, na forma de se apresentar exteriormente do que interiormente. Pastor, tem alguma coisa de errado nisso? Não, irmãs, pode ficar em paz, pode passar maquiagem. Pode fazer os seus procedimentos, não tem problema. Nada de errado com isso. O que eu estou te dizendo é que o mundo lá fora está priorizando, está determinando que o que é mais importante é o exterior do que o quê? O interior. O buraco que está aqui dentro, ninguém quer resolver. Mas os buracos de rugas que estão no rosto, todo mundo quer resolver. Fala a verdade. Você percebe, que a podridão que está dentro, ninguém quer resolver. Mas a parte feia que está exterior, todo mundo quer cobrir, quer resolver. Ornamento. Porque isso é um sinal do nosso mundo. É um sinal que o mundo está dando a respeito do quê? A volta de Jesus. E nada está na palavra de Deus por um acaso. Terceiro sinal. Está lá em Gênesis também, capítulo 4. Sinal das cidades. Você vai ver que nesse momento na Bíblia aparecem cidades. Eu pergunto, existem cidades hoje? Com certeza, há muitos anos existem cidades. Mas por quê? Você vai ver que lá em Gênesis, houve então a edificação, pela primeira vez se menciona na Bíblia, de cidades, artistas e músicos. Pastor, quer dizer que essas coisas são do diabo? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que isso é um sinal. É o relógio. Está na hora. Está chegando o compromisso. Desculpa. Está chegando o momento de encontrar o Senhor. Está chegando o momento de ter uma experiência de encontro com o Senhor Todo-Poderoso. Está chegando o momento da sua volta. Sabe, você percebe que este momento da humanidade é o momento onde se tem mais crescimento populacional na história desse mundo que nós conhecemos. Nunca se teve tantos habitantes na Terra. Te mostro agora então o próximo sinal. Crescimento populacional explosivo. Nos dias de Noé, haviam cidades, havia muita preocupação com o exterior, havia muita preocupação com as coisas exteriores.
E havia também um crescimento populacional extraordinário. Eu pergunto, os dias de Noé estão semelhantes a esses dias? Então os sinais estão aí. Próximo sinal. Sinal das linhagens dos homens. A Bíblia fala que antes do dilúvio, haviam duas linhagens de homens na terra. Os filhos dos homens e os filhos de Deus. Fala comigo, filhos dos homens. Fala, filhos de Deus. Sabe, há muitas teorias em torno disso. Mas eu quero te dizer, pelo menos duas aqui. Os filhos de Deus, naquele contexto, pode significar aqueles que adoravam a Deus. Eu não acredito nisso. O outro contexto é que os filhos de Deus são os anjos caídos. E a Bíblia fala que eles dormiram com as filhas dos homens e geraram outros seres, aparentemente homens, mas com DNA, com a estrutura do seu corpo modificada. E a Bíblia fala que eles se tornaram valentes e grandes homens na sua época. Então, ele é o resultado de uma mudança genética, provavelmente, que aconteceu naquele momento. Eu pergunto para você, esses dois princípios dá para aplicar hoje. Quem são os filhos de Deus hoje? Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus? A Bíblia fala que aqueles que foram salvos são filhos de Deus, amém? Então vocês são filhos de Deus. Posso aplicar isso de que maneira hoje? Eu pergunto para você, no meio cristão, o mundo tem tomado lugar na vida das pessoas? Então, eles têm se misturado com o mundo? Tem se misturado? Você vê irmãos se misturando com o mundo, com as coisas do mundo, parecendo com o mundo? Vê? Então, pode ser nesse contexto. Mas o outro contexto que eu acredito que seja, é o contexto em que pessoas estão mudando, ou seja, sendo geradas de uma maneira contrária ao que Deus criou. Através, provavelmente, de uma criação genética, e seres estão sendo criados. Você olha, parece um ser humano, mas no fundo não é. Então pode ser aplicado das duas maneiras, você pode crer qualquer uma delas, eu creio, de acordo com a última. Mas isso é um sinal. Hoje a ciência pode criar um ser humano, geneticamente? Quantos aqui lembram da Dolly? Aquilo ali foi um estrondo, há uns 20 anos atrás, eu acho. Aquilo ali foi uma coisa muito esquisita que aconteceu. Nós olhamos para aquilo e falamos, uau! Mas hoje isso está aí, diante de nós. E agora, até mesmo com os seres humanos pode acontecer. Entende? Você percebe então que isso é um sinal. E aconteceu isso nos dias de Noé. Anjos tinham autoridade de criar, de se materializar e de dormir com mulheres e gerar filhos com elas. Esses anjos foram aprisionados. Eu não tenho tempo de aprofundar nisso. Mas o que eu quero te dizer? Que isso está acontecendo hoje. Talvez de uma maneira diferente, mas é um sinal de que Jesus está voltando. Sabe, eu não estou interessado quando o anticristo vai aparecer. Eu estou interessado é quando Cristo vai se manifestar como estrela da manhã. Porque nesse dia eu quero ser colhido, levado. Próximo sinal. Rejeição da mensagem. Lá em Judas, capítulo 1, verso 14. Olha o que diz o texto. Irmãos, para falar dessas coisas eu preciso de tempo, viu? Não fica aí nervoso comigo, pastor demora demais. São coisas muito importantes para a sua vida. Olha só o que diz Judas capítulo 1, verso 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Quem que é esse? Guarda esse nome. Porque Enoque, ele viveu antes do dilúvio. E o que aconteceu com Enoque, pode acontecer com você também. E olha só, ele fez o quê? Profetizou. O que eu estou dizendo para você hoje aqui? É uma profecia. Estou repetindo uma profecia. O sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Próximo.
para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Olha só. Nesse contexto, se levanta um homem que buscava Deus, que andava com Deus, chamado Enoque. Judas, no Novo Testamento, escreve a respeito dele. E fala que Enoque se levantou naquele período para profetizar, para liberar a palavra de Deus. Sabe, nós pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que aqui estão sentados e me vendo, eu tenho certeza que em qualquer oportunidade que aparece diante de você, você faz o quê? Prega. Eu tenho certeza. Apareceu alguém perto de você, nossa, eu não estou bem hoje. Parece que essa crente gosta de ouvir esse negócio, né, das pessoas. Eu não estou bem hoje. Sério, você não está bem? Pera lá, deixa eu orar por você. Você já quer pregar, porque você é como Enoque. Por quê? Você quer anunciar a salvação para eles. Anunciar a salvação do quê? Do juízo que virá. Vai vir um juízo. O juízo veio na vida do Senhor Jesus. E todos aqueles que creram nele não passarão mais pelo juízo. Mas existem aqueles outros que não creram, e para esses virá um juízo. Porém, se eles crerem no Senhor, eles serão livres do quê? Do juízo. Lembra de Noé? Noé construiu o quê, irmãos? A arca. A arca representa o próprio Senhor Jesus. O juízo veio. Mas Noé sofreu juízo? Quem sofreu juízo? Quem estava lá. E qual é o sinal daquele tempo? São esses que eu estou te dando. Agora preste atenção. Sabe, a colheita, ela pode ser esse ano. Estou falando que é, mas pode ser. Ela pode ser agora, inclusive. Sabia disso? Ela pode ser esse ano, amém? Sabe, você tem que orar para Jesus voltar. Você sabia disso? Que até a volta de Jesus depende também da sua oração. Ah, pastor, aí é demais. Não acredito nisso não. Não, é sério. Você tem que orar pela volta do Senhor Jesus. E olha que interessante. Eu já falei para você ajustar o seu relógio, não já? Você ajustou ele aí? Quais foram os sinais que eu te dei? Vamos repetir eles? Só para ficar mais claro. O sinal dos últimos dias são que irmãos deixariam de... O outro sinal, sinal de um Deus criador, não um Deus salvador. Terceiro sinal, sinal das mulheres. Quarto sinal, sinal das cidades, ou do crescimento populacional, que é o quinto sinal. Sinal das linhagens dos homens, sexto sinal. E o sétimo, o sinal da rejeição da mensagem. Agora que você já ajustou o seu relógio, eu preciso te dizer que vai haver uma grande colheita. E ela está próxima. E eu oro para que seja esse ano. Eu não sei o dia nem a hora, como eu tenho afirmado para você aqui. Mas Jesus diz lá no texto que nós começamos a ler no início da pregação: estarão 2 no campo, um será tomado e deixado o... 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a... Sabe, aonde você lê, será tomado, pode ser substituído pelo quê? Colhido. Pastor, mas quem que é esse crente que foi tomado e esse crente que ficou? Primeiro, por que são crentes? Porque eu entendo que esse aqui é um crente e um ímpio. A Bíblia nunca mistura os dois. Deixa eu te falar. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus não mistura os dois. Quando Deus coloca uma figura de 2 juntos, é porque são da mesma natureza. Então, os 2 que estão trabalhando são o quê? Crentes. Mas pastor, por que um foi e o outro ficou? Essa é a grande questão. Sabe, vou te dar um exemplo. O trigo é uma figura de linguagem que é usada muito na Bíblia. A plantação de trigo, né, é uma figura de linguagem também que é usada muito na palavra de Deus. A Bíblia fala que nós somos lavoura de Cristo, do Senhor. Fala assim, eu sou lavoura. Quer dizer o quê? Que você foi plantado, que você foi gerado, plantado, está sendo regado e cuidado. Mas vai chegar o momento que você vai ser o quê? Colhido. Jesus disse
aquele versículo que a gente leu mais cedo, olha para os campos, eles já branquejam. Quer dizer o quê? Estão maduros. Sabe, o trigo, quando ele é plantado, você vai ver que ele começa a crescer. E na medida que ele cresce e amadurece, ele se emborca, porque o fruto dele que fica na ponta pesa, ele se emborca, e aí então as raízes dessa planta começam a se soltar da terra. O senhor da plantação, normalmente nesse momento, o que ele faz? Ele pega e envia os seus funcionários para ir colher o trigo que já está maduro. Pastor, e os outros? Espera até amadurecer mais. Mas para que não se perca nenhum, o que ele faz? Colhe primeiro os que estão maduros, primeiro. Então já te dei a dica. Quem vai ser colhido primeiro? Qual é a característica de quem está maduro? Fala assim comigo, se dobra. Se dobra a quê? A vontade de Deus. Por isso Jesus diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu me dobro à vontade do meu Pai. Quantos aqui querem se dobrar à vontade de Deus em 2021? Mas não só isso. Quem é maduro é quem tem frutos. Então, eu amo ser igreja no modelo que nós somos igreja. Porque te dá a oportunidade de você fazer o quê? Frutificar, gerar frutos, ganhar vidas, cuidar de discípulos, cuidar de gente. Mas o que mais? Tem mais uma coisa aqui que vocês, não sei se vocês perceberam. A raiz na terra. A raiz na terra aponta para o quê? Você está vinculado nesse mundo. Enquanto você está vinculado nesse mundo, você não é maduro. Mas no momento que você começa a desprender o seu coração das coisas desse mundo, você está pronto para ser colhido. Sabe, é tempo de você tirar o seu coração do mundo e colocar o seu coração em Cristo. Sabe, minha oração, irmãos, é que você seja maduro no ano de 2021. Porque você será colhido. Essa é a minha oração. Vamos ficar de pé? Posso dar mais uma pérola para você? Aleluia. Então vamos receber essa pérola de pé. Gênesis capítulo 5, verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Preste atenção, Enoque é alguém que ele foi reconhecido por fazer o quê? O ano de 2021 é o ano de você andar com quem? Quem é a sua turma? Deus. Quem é a sua turma? Deus. Eu ando com Deus. Mas olha só, porque ele andava com Deus, Deus o tomou para... O que é isso? Uma figura do quê? Do arrebatamento. Uma figura da grande colheita. E olha mais, Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. 969 é o homem que mais viveu na face da terra. Pastor, mas isso aí não eram dias normais. Olha, eu creio no que a Bíblia diz. Se a Bíblia falar que Jonas comeu a baleia, eu acredito. Porque foi a baleia que engoliu Jonas, viu, irmãos? Mas preste atenção aqui. Enoque andou com Deus. Enoque é contemporâneo de Matusalém. Inclusive Enoque é pai de Metusalém. Sabe o que significa Metusalém? Quando o juízo vier, aliás, quando ele morrer, o juízo virá. A Bíblia fala que Metusalém gerou Lameque. Lameque gerou Noé. Metusalém é avô de... Quando Metusalém morreu, sabe o que aconteceu? Veio o juízo. Esse foi o homem que mais viveu na face da terra. Para mostrar o quê? Que a misericórdia de Deus é muito grande, a paciência de Deus é muito grande, para que você se arrependa e volte seu coração para Ele. Mas você percebe que, assim como nos dias de Noé, será também nesses dias? O que vai acontecer? Os frutos maduros serão levados como Enoque. Os que ficarem ainda vão ministrar a respeito do juízo de Deus.
E aqueles que forem como Noé serão guardados do juízo final, até que o Senhor volte às claras. Sabe, a minha exortação para você hoje é: se guarda desse mundo, coloca o seu coração em Cristo, porque Ele está voltando. Hoje nós ajustamos os relógios espirituais aqui. Que no seu coração haja um desejo profundo pela volta de Cristo, porque eu te dei sinais, está próximo. Pode ser que seja esse mês, esse ano, ou hoje mesmo, enquanto você está almoçando. Eu oro por isso. Oro para que você seja maduro nesse tempo. Feche os seus olhos. Eu queria que como igreja nós fizéssemos uma oração juntos. Você, com as suas palavras, pedisse ao Senhor: volta, Jesus. Sabe, haja um clamor agora no seu coração: volta, Jesus. Eu entendi, os sinais estão claros. Eu me alimentei da tua palavra nessa manhã, e eu estou vendo pela palavra que os sinais estão próximos. Por isso agora a minha confissão é: volta, Senhor Jesus. Oh, volta, Senhor Jesus. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, vem, Senhor Jesus. Nós oramos como igreja, como tua noiva, e pedimos ao Senhor que nós possamos ver a estrela da manhã, que nós possamos ver o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, leva-nos, conduze-nos a esse momento glorioso de sermos arrebatados, de sermos levados pelo Senhor, colhidos no Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos dê essa graça, essa oportunidade de vermos o Senhor primeiro, porque temos nos alimentado nesse lugar, nós cremos que veremos o Senhor e seremos levados por Ele. Oh, nós declaramos isso, assim será, em o nome do Senhor Jesus. Bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu povo como a ti. Faz de novo Coríntios 15, 19. Vamos encerrar juntos com esse texto.
1 Coríntios 15, 19. Sabe, eu comecei falando hoje sobre esse assunto. Nós estamos falando de colheita. E a primeira colheita que eu estou falando para você, para que você tenha expectativa, é sobre a colheita da volta de Cristo. Eu comecei por esse assunto porque nossa esperança não é dessa terra. Nossa esperança é eterna. Olha o que diz o texto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a colheita financeira, a colheita no casamento, a colheita nos filhos, a colheita desta vida, você é o homem mais infeliz de todos os homens. Mas se a sua esperança tem a ver com a eternidade, você é feliz. Sabe, eu não sou pastor porque eu quero glória humana. Eu sirvo o Senhor porque eu sei que eu tenho uma recompensa. E minha recompensa não é dessa terra, não é a glória de homens. É naquele dia poder ouvir da boca do meu Pai: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra para o gozo, para a alegria do seu Senhor. Isso tem que arder no seu coração, filho. Você não está aqui vivendo nessa terra apenas por isso. Você está aqui esperando a volta de Cristo, esperando o elogio da boca de Deus naquele dia. Feche seus olhos. Estende as suas mãos. Senhor Jesus, que cada um desses amados que aqui estão hoje, benditos do Senhor, que o Senhor morreu por cada um deles, por cada um de nós. Fomos salvos pelo Senhor, salvos dos pecados, salvos daquilo que nos separava do nosso Pai. Que cada um deles tenha um desejo ardente no coração pela Tua volta, que eles possam ansiar pelo elogio que vem dos Teus lábios, que eles não tenham o coração, Senhor, enraizado nesse mundo, não, mas que eles sejam como maduros, que se dobram à Tua vontade e frutificam para a Tua glória, para a glorificação do Teu nome. Pai, abençoa a semana deles, que essa palavra venha povoar a mente deles, que esse desejo venha encher o coração deles, que eles tenham expectativa santa no Senhor pela Tua volta. Que essa semana seja uma semana de vitória sobre eles, seja uma semana abençoadíssima, de grande colheita em todas as áreas da vida deles, mas que eles esperem com anseio, com desejo, a verdadeira colheita que será naquele dia, quando o Senhor retornar. Em nome de Jesus, abençoa cada um deles, faz-os prosperar em tudo, abençoa as famílias, os casamentos, abençoa, Pai, o ministério, os dons que o Senhor já deu a eles, que eles possam frutificar em toda boa obra, em nome de Jesus. Uma semana de vitórias, em nome de Jesus.